todos. Hoje pela manhã, quando eu cheguei, eu cumprimentei um casal aqui no corredor, que eu não sei quais são os nomes, e que me avisaram depois que estava esperando para a classe de membros que não tinha hoje. Eu peço desculpas aí se tiver aqui o casal, não sei se eles estão aqui. Estão lá atrás. Okay? Me procurem, por favor, depois no final do culto para a gente conversar. Eu acabei esquecendo de dar o aviso na semana passada que hoje não teria aula e por isso acabou que confundiu aí o pessoal. Enfim, nessa manhã nós estaremos dando início, então, a mais uma série de mensagens. Hoje, celebrando essa data especial que nós temos no mês de dezembro, e junto com toda a cristandade, todos os cristãos, nós celebramos o Natal. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Nós leremos do verso 1 ao verso 17. Peço também aos irmãos que estejam orando pelo Franklin, que está em viagem a trabalho nos Estados Unidos. Ele foi buscar lá uma biblioteca que nós ganhamos como doação ali para o seminário, e tem tido alguns contratempos aí por causa da legislação brasileira para trazer esses livros para cá, e ainda tem algumas coisas incertas. Eu peço que os irmãos estejam orando. O Tiago também está em viagem para um casamento de amigos lá na Austrália, e por isso hoje coube a mim trazer essa primeira mensagem a respeito dessa data e dessa celebração tão importante para nós, que é o Natal, quando nós celebramos Jesus Cristo. Todos os dias são dias para a celebração de Jesus Cristo, mas especialmente no Natal nós lembramos de eventos centrais aí para a nossa fé, e eu queria hoje compartilhar um pouquinho a respeito disso com vocês. Lembra que o nome dessa série é O Rei Está Vindo, o Rei está chegando, e de fato é o que nós vamos ver aqui nos primeiros versos do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, do verso 1 a 17, a palavra de Deus diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Depois da Bíblia,
Eu acredito que existem alguns livros e alguns autores que deveriam ser conhecidos por todas as pessoas, desde criança, especialmente os cristãos. Eu me refiro aqui a livros como, por exemplo, Peregrino, de John Bunyan, ou mesmo As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, e especialmente hoje, as obras de Tolkien, especialmente O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Aliás, se você é pai e quer ensinar a respeito da doutrina da providência de Deus, leia O Senhor dos Anéis para os seus filhos. Lá há muitas lições importantes a serem aprendidas e certamente vão formar aí a cosmovisão do seu filho desde pequeno. Mas por que eu estou citando esses livros para vocês nessa manhã? É muito interessante que no início da obra O Senhor dos Anéis, do primeiro livro, chamado de A Sociedade do Anel, nós temos o relato a respeito do principal personagem daquela série, que é o chamado Frodo Bolseiro. Se você conhece um pouquinho da história, você sabe que Frodo é um hobbit, e dentro da história fantástica ali de Tolkien, você tem várias raças, entre eles os elfos, os orcs, e Frodo é um dos personagens aí que vão ser centrais em toda a narrativa de Tolkien. E é muito interessante que logo nas primeiras páginas do Senhor dos Anéis existe uma descrição a respeito de como é Frodo, como ele era. E é interessante que na escrita de Tolkien parece que há uma desconfiança muito grande a respeito de quem Frodo de fato era. Você vai ler logo nas primeiras páginas que ele era um bolseiro órfão, que não havia sido criado lá na terra dos hobbits, no condado, que havia sido criado numa terra muito distante, e por isso as pessoas que viviam, os hobbits que viviam ali no condado, tinham uma visão muito desconfiada de quem era Frodo. Eles sabiam quem era o seu primo, que aliás também era aquele que havia adotado Frodo, que era o Bilbo Bolseiro, que é o personagem principal da história anterior, que leva o nome de O Hobbit, na obra de Tolkien. E é muito interessante que, quando as pessoas começam a descrever quem Frodo era, eles dizem que ele veio de uma terra, ele havia sido criado numa terra, que era uma terra ruim, uma terra de gente estranha, que ele não tinha, talvez, algumas características que eles esperavam de um verdadeiro bolseiro. E aquele lugar de criação dele é descrito como um lugar escuro, um lugar ruim, lugar de onde não pode ter saído ninguém bom. Mas aqueles hobbits, naquele momento, precisam conviver com Frodo, porque ele havia sido adotado pelo seu primo Bilbo Bolseiro. Apesar dessa desconfiança, se você conhece um pouco a história, você vai ver que Frodo se torna o principal personagem daquela aventura, e ele vai ter que viver muitas situações de dificuldade, muitas situações em que ele vai ter que se superar para cumprir o objetivo de levar, então, o anel para que ele possa ser destruído. Em toda essa trajetória, ele sofre muitas tentações e a história ela se desenrola a partir dessa jornada que Frodo vai ter com o anel. E é muito interessante que, logo no início do livro, nós temos o aniversário de 111 anos de Bilbo Bolseiro, e um dos personagens que é convidado a esse aniversário é o chamado mago Gandalf, né? Ou Gandalf, para quem gosta da pronúncia mais pura. Ele é chamado no livro de O Cinzento, ou o Mago, o Sábio. E Gandalf está chegando, então, para a festa de Bilbo Bolseiro, e ele é recebido por Frodo. Na verdade, essa cena ela consta apenas no filme, né? Apesar do livro ser muito melhor do que o relato do filme, aqui nos cabe observar aquele diálogo que eles tratam logo no início do filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E é muito interessante que Frodo,
quando ele recebe Gandalf e está chegando ali no condado, ele diz para aquele mago que ele estava atrasado, né? E essa fala, de fato, só tem no filme. Gandalf vai olhar para Frodo e vai dizer: olha, um mago nunca se atrasa, senhor Frodo, nem se adianta. Na verdade, ele chega exatamente quando pretende chegar. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque se você lembra um pouquinho da história de Jesus, você vai perceber que desde o início há muita desconfiança a respeito de Jesus. E essa desconfiança ela vem por muitas pessoas, seja por expectativas que essas pessoas tinham a respeito da figura messiânica, como nós vamos ver, ou seja por mera maldade que algumas pessoas depositavam quando falavam a respeito de Jesus. Você lembra de algumas frases muito fortes que são ditas a respeito de Cristo, como, por exemplo, aquela que diz: pode vir alguma coisa boa da Galileia, lá de Nazaré, né? Nós temos o nosso pai Abraão, nós não nascemos de uma fornicação como você, Jesus. Quem é esse cara? Nós sabemos quem ele é, o filho do carpinteiro. O que ele está dizendo a respeito de Deus ou a respeito de si mesmo? Por que ele tem essa mensagem? E assim como tinha uma desconfiança muito grande a respeito de Frodo, lá na obra fantástica de Tolkien, também nas Escrituras nós encontramos muita desconfiança a respeito da pessoa de Jesus. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é como essas desconfianças que de alguma forma repousaram sobre Jesus, elas são então retiradas aqui pelo evangelista, que nós estamos considerando nessa manhã. Lembra que na época de Jesus havia uma expectativa muito grande a respeito da chegada do Messias, aquele que havia sido profetizado durante muito tempo, desde os tempos do Antigo Testamento, e que agora era personificado na pessoa de Jesus. Pelo menos algumas pessoas diziam que aquele Messias que havia sido profetizado era de fato esse menino que nasceu em Belém e que depois viveu boa parte da sua vida em Nazaré. Mas o judeu comum do primeiro século tinha algumas visões a respeito de um Messias que viria. E muitas dessas expectativas que os judeus tinham acabavam não se concretizando naquilo que eles viam em Jesus. Talvez os judeus eles esperassem que o Messias fosse um líder forte, um líder político, que viria e então subjugaria todos os inimigos do povo de Deus e colocaria talvez Israel numa posição de muito destaque, de proeminência dentro daquela nação. Então, quando eles viram um menino nascendo numa terra estranha, uma terra de gente ruim, uma terra em que não vinha nada bom, e esse menino sendo identificado como o Cristo, o ungido, aquele que havia sido separado por Deus desde aquelas profecias mais antigas, não era estranho de pensar que, de fato, eles considerariam aquela questão muito estranha. O que você espera de alguém que é ungido por Deus, né? Vivendo numa situação de extremo sofrimento, onde o Império Romano, naquela época do século I, fazia com que o povo fosse subjugado de várias formas, qual a expectativa sua se a sua religião ensinasse que um Messias libertador viria e, de fato, consumaria o reino de Deus? Então, não é estranho a gente perceber essa reação, às vezes uma reação até violenta, uma reação até desrespeitosa, quando Jesus se identifica como o Cristo. Mais ainda, se você prestou atenção no texto que nós lemos nessa manhã, você vai perceber que também a ascendência de Jesus não ajudava muito. Nós acabamos de ler o relato aqui da genealogia de Jesus. Todos aqueles que vieram antes de Jesus e que foram, de alguma forma, colocados por Deus na história para que a linhagem messiânica chegasse desde lá da descendência de Abraão até a vinda de Jesus. E se você observar,
esses nomes e lembrar das histórias de alguns desses personagens, você vai perceber que aqui tem muita gente estranha. Muita gente com pecado muito sério. Muita gente que talvez você não ensinaria como exemplo para os seus filhos, mas ainda assim eles constam aqui na genealogia daquele que é o rei do universo, do rei que está sendo anunciado e que vai chegar. E é muito importante a gente entender algumas coisas antes de nós entrarmos propriamente no texto, da importância de uma genealogia, especialmente para a Escritura e para o povo judeu. Se você lembra um pouco da história bíblica, você vai perceber que lá depois que o povo conquista a terra de Canaã, que era a terra que havia sido prometida por Deus, uma genealogia, uma árvore genealógica, ela determinava o local da residência das famílias de acordo com as tribos de Israel. É por isso que você vai encontrar, por exemplo, relatos no livro de Números, onde as genealogias são estabelecidas justamente para que os lugares demarcados pudessem ser distribuídos por entre as tribos de Israel. Então, essa descrição que nós encontramos na lei ressalta a importância da genealogia para o povo de Israel e especialmente para aqueles que estão se relacionando com o povo de Israel. E é muito interessante você perceber alguns relatos da Escritura em que, se alguém viesse a se estabelecer numa terra da qual não fazia parte, mesmo sendo parte de alguma tribo de Israel, poderia até mesmo ser considerado um desertor. Então, você vai encontrar, por exemplo, relatos assim no livro de Juízes, em que essas coisas eram levadas muito a sério para que, de fato, a terra fosse ocupada, e especialmente a terra de Israel. Em outras circunstâncias, a genealogia também tinha a ver com as transferências de propriedades que se fazia naquela época. Por exemplo, para que uma propriedade pudesse ser vendida ou cedida a uma outra família, era necessário então que se tivesse uma genealogia que provasse que aquela terra poderia ser ocupada por aquela determinada pessoa. Então, até mesmo as transações comerciais, e que envolviam então as terras naquela época, tinham como por base o estabelecimento das genealogias. Mais tarde, quando a gente chega já na constituição dos sacerdotes entre o povo de Judá, você vai perceber que o fato de alguém querer ser um sacerdote implicava necessariamente a prova de que, por meio de genealogia, aquela pessoa fazia parte de uma linhagem sacerdotal. Se a pessoa não provasse que fazia parte dessa linhagem, então ela não poderia se tornar um sacerdote. E mais para frente ainda, nós vemos então que toda a sucessão real ela estava vinculada lá na monarquia de Israel à linhagem davídica, à linhagem do rei Davi, e todas essas coisas também eram provadas por meio de genealogia. É por isso que, ao longo da Escritura, quando você começa a se deparar, especialmente com os textos do Antigo Testamento, você vai perceber que há muitas genealogias que são escritas pelos autores da Palavra de Deus. Já no Novo Testamento, você vai se deparar, por exemplo, com o relato de Lucas, onde algumas famílias saem para fazer um recenseamento e, obviamente, para que essas pessoas pudessem saber o local exato aonde o censo ia ser realizado, elas precisavam, então, dos referenciais da genealogia que contava, então, a história da sua família, a história do povo ou da tribo que eles pertenciam. E por esses motivos que há muita importância, que a Escritura dá muita importância à genealogia na Palavra de Deus. Então veja que não é uma informação desnecessária, como alguns advogam, especialmente os teólogos mais de linha liberal. E perceba que também essa genealogia de Jesus, ela não foi feita de uma maneira a ostentar alguma informação, como também era muito comum nas genealogias dos grandes reis e de outras pessoas proeminentes na época de Jesus. Aliás, é justamente o contrário. Se você analisa a ascendência de Jesus, você vai ver ali mulheres, que não eram muito comuns aparecerem
em genealogia, dada a cultura da época. Você vai ver estrangeiros, como, por exemplo, a moabita Ruth, que aparece na genealogia. E entendendo que Mateus foi escrito especialmente para um público judeu, você percebe que essa genealogia, de fato, ela tem um propósito muito mais nobre do que necessariamente mostrar algo que não transmite a realidade a respeito de Jesus. Perceba que o Evangelho de Mateus, ou o próprio evangelista Mateus, ele não julgou necessário estabelecer uma genealogia exaustiva. Ele não está aqui falando a respeito de cada geração especificamente, desde Abraão até chegar a Cristo, porque o objetivo de Mateus não é estabelecer uma cronologia, mas é estabelecer uma cristologia. O objetivo de Mateus é falar algo a respeito de Jesus Cristo, primeiramente para aquele público que está lendo o seu evangelho, que é judeu, e depois também para as outras pessoas que, de alguma forma, chegam ao conhecimento do evangelho e ao conhecimento do rei. Por isso que esse tipo de abordagem que olha para a genealogia de uma maneira a ficar estabelecendo tempos, datas com precisão, muitas vezes foge do propósito daquilo que Mateus quer nos comunicar quando ele escreve esse relato a respeito da ascendência de Jesus. Portanto, o propósito principal da genealogia, e especialmente essa de Mateus, é trazer à lembrança não aquelas histórias daquelas pessoas que constam na genealogia, embora isso também é importante, a gente pode analisar e tirar muitas lições disso, mas é fornecer uma lista dos ancestrais de Jesus, a fim de que, em harmonia com a profecia do Antigo Testamento, Jesus Cristo pudesse, então, ser reconhecido como o Messias. E lembra que se esse evangelho está sendo entregue primordialmente a judeus, é necessário que se faça uma ponte entre as escrituras da Bíblia hebraica, que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, e aquilo que eles estavam vivenciando a partir da experiência da chegada desse menino, que eles queriam entender quem de fato era. Então, olhando para esse propósito, esse livro ele começa falando a respeito da genealogia de Jesus, que é chamado Cristo. Nós brincamos que Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é um título messiânico que indica e que faz justamente essa conexão entre a figura dessa pessoa que está nascendo como homem com aquele Messias, aquele ungido do Senhor, que desde lá da semente da mulher, e especialmente aqui para o nosso relato, desde Abraão, é profetizado e pelo qual os judeus, na época de Jesus, esperam ansiosamente. Jesus, o seu nome, significa Yahvé salva. E esse Yahvé salva que salva é aquele que estabelece também o seu ungido. E logo no verso 1 nós temos um título muito importante também a respeito de Jesus, porque nos é dito que ele é filho de Davi. E por que isso é muito importante para a gente entender a história bíblica e o propósito aqui de Mateus? Porque, se você lembra dentro da Escritura, a profecia bíblica, ela sempre indicou, em determinados momentos da história, em diferentes momentos da história, que o Messias viria da linhagem do grande rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13, nós temos um texto que, num primeiro momento, é aplicado a Salomão, mas que depois também se estende, num sentido mais completo, à vinda de Jesus Cristo, quando a palavra de Deus diz assim: quando os teus dias se completarem, falando a Davi, e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e presta atenção, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Ainda que o verso fale de maneira imediata a respeito da vinda de Salomão, ele também se estende à pessoa do Messias, uma vez que esse reinado ele é um reinado eterno, é um reinado que não terá fim.
No livro de Salmos, capítulo 89, verso 29, nós temos algo parecido. Quando Davi, escrevendo o Salmo, ele diz: farei a sua descendência subsistir para sempre, o seu trono enquanto existir os céus. E talvez a passagem mais conhecida que fala a respeito da vinda do Messias está no profeta Isaías, capítulo 9, quando diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Deus e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então é muito importante a gente entender que para o judeu que estava recebendo esse evangelho de Mateus, era importante que houvesse essa identificação com a linhagem de Davi e com a figura histórica de Davi, porque assim a palavra de Deus havia estabelecido desde o início. Mas, ainda que o domínio fosse dado a Jesus por intermédio da linhagem de Davi, há um outro título aqui no verso 1 que também indica esse cumprimento profético na figura de Jesus, porque também nos é dito que, além dele ser filho de Davi, ele também é filho de Abraão. Se você lembra da história bíblica, você vai perceber que as primeiras promessas, elas antecedem Abraão, mas Abraão, dentro da história, assume um papel crucial na fundação de tudo aquilo que vai ser a nação de Israel. E em Gênesis capítulo 12, nós temos aquela maravilhosa palavra onde Deus chama Abraão dentro de um contexto de idolatria e fala que a partir de Abraão a descendência cresceria muito e que Deus então abençoaria a prole de Abraão, abençoaria toda a descendência que sairia daquele homem, e mais, que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir daquela experiência de Abraão sair da sua terra, da casa dos seus pais, para cumprir em confiança a Deus o chamado que ele havia recebido do Senhor. Então, é muito interessante que, para um judeu, essas coisas elas são essenciais. Você não vai encontrar muitas menções a respeito dessas questões, talvez em outros evangelhos, ou melhor, você até encontra, mas não com a ênfase que é dada aqui por Mateus, porque ele sabe que o público que está ouvindo precisa, de fato, ter essa prova de que Jesus, de fato, é o Messias. E preste atenção nessa promessa que foi dada a Abraão. Ainda que o plano de Deus tenha a ver com homens em especial, no caso Abraão, ainda que a promessa de Deus tenha a ver com um povo em especial, o povo de Israel, que jamais vai ser esquecido na história e que ainda hoje tem parte dentro da história da redenção, perceba que aquela promessa, ainda que sustente a ideia de uma geração ou de uma linhagem que vai chegar até o Messias, é uma promessa que atinge com salvação, pela graça de Deus, todos os povos. É por isso que Israel, no Antigo Testamento, é colocada como um referencial, para que a partir daquele referencial em que Deus se revela através da lei e através de um povo, outras nações também pudessem ser contadas como salvas a partir da experiência da graça de Deus, que as atinge com base no testemunho de Israel. E é por isso que nós estamos aqui hoje, a não ser que haja entre nós algum judeu que de fato crê que Cristo é o Messias, todos nós somos frutos daquela promessa original que foi feita a Abraão, em que todos são contados como aqueles que seriam então abençoados pela promessa de Deus. Então é muito importante a gente perceber que a genealogia não é uma mera invenção humana, não é uma informação ali que Mateus colocou simplesmente para acrescentar um cabeçalho ao seu evangelho, mas é algo que nos mostra de fato que Jesus tem a origem certa, tem tudo a ver com aquilo que foi profetizado
pela palavra de Deus e pelo próprio Deus desde o início da história. E é muito interessante também a gente perceber a estrutura dessa genealogia, que ela nos indica também algumas informações. Se você percebeu no verso 17, nos é dito que essa genealogia, ela é disposta através de 3 grupos de 14. 3 grupos de 14 gerações, onde você tem ali, então, figuras principais que representam essas gerações. A gente poderia dividir aqui esses 3 grupos. Do verso 1 ao verso 6, nós temos a origem da casa de Davi retroagindo até Abraão, ou seja, mais ou menos ali da era patriarcal até a era da monarquia de Israel. Um segundo grupo de 14 que nós observamos aqui, vai do verso 6 ao verso 11, onde a gente tem o progresso e o declínio da casa de Davi, da monarquia até o exílio lá na Babilônia. E um terceiro grupo de 14 nós temos do verso 12 até o verso 16, quando se fala a respeito da restauração da casa de Davi, do exílio babilônico até Cristo. Perceba que um dos objetivos que o evangelista Mateus tem aqui é justamente demonstrar que a história bíblica ela possui coesão, ela possui unidade. Aquilo que nós recebemos da fé judaica tem tudo a ver com aquilo que nós consideramos como o Novo Testamento. Tem muitas pessoas hoje que acabam fazendo uma dissociação muito grande entre aquilo que nós recebemos no Novo Testamento e aquilo que está revelado no Antigo Testamento. Mas você tem que perceber que o Novo Testamento ele tem por base tudo aquilo que foi escrito anteriormente. O que Mateus quer nos mostrar aqui é que há uma coesão nessa história da salvação e da redenção. Ainda que hajam diferentes personagens, ainda que haja diferentes situações pelas quais o povo de Deus passa ao longo da história, tudo culmina num clímax que tem a ver com a vinda do Salvador do mundo ou do rei que está chegando, o Messias que havia sido profetizado. Então, ao estabelecer isso, é um pouco difícil também a gente entender qual o significado aqui desses números que aparecem no Evangelho de Mateus. Aliás, dentro da cultura judaica, ou dentro do próprio mundo hebraico, aqui dentro dessa mentalidade em que é escrita o Evangelho de Mateus, os números, muitas vezes, eles têm um significado muito apropriado. Aqui é difícil a gente estabelecer com exatidão, mas existe uma explicação possível, que eu acredito que seja coerente com aquilo que é o propósito do livro de Mateus. Por que então aparecem ali esses grupos de 14 gerações? É muito interessante quando você vai estudar esses números na cultura judaica e no próprio contexto ali de mentalidade hebraica, você vai perceber que alguns números em especial, eles têm um significado e que indicam, então, uma mensagem. Por exemplo, o número 3, o número 7 e até mesmo o número 14 são números que indicam a totalidade ordenada por Deus e que dão uma ideia de plenitude, de perfeição. Se o objetivo de Mateus é mostrar que o clímax de toda a história está se realizando aqui na chegada de Jesus, é possível que ele tenha arranjado, então, essa genealogia em grupos de 14, sem a preocupação de citar todos os personagens, mas para demonstrar que, de fato, aquilo que havia sido prometido por Deus estava alcançando um cumprimento pleno. E é por isso que você tem 3 grupos de 14, que totalizam aí, então, 3 vezes 14, 42, e alguns vão um pouquinho mais longe ao falar aqui desses números, dizendo que o 42 ele vai equivaler a 6 setes, e como a história aqui ela não termina na genealogia, mas Mateus continua contando aquilo que vai acontecer a respeito do nascimento de Cristo e de toda a sua vida, morte, ressurreição, ascensão aos céus, então o 7º sete, que seria a concretização disso tudo, é o restante do Evangelho de Mateus, que vai contar essa grande história, que é a história principal da Bíblia. Eu acredito que essa interpretação dos números ela faz muito jus àquilo que é o propósito
de Mateus ao escrever a genealogia do Salvador, porque quando a gente começa a ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus é apresentado não somente como aquele que completa ou cumpre o Antigo Testamento, mas também como aquele que introduz aquilo que é novo, aquilo que é completo, aquilo que traz sentido à redenção em toda a história. E nesse sentido, existem pelo menos 3 mensagens principais que nós podemos destacar aqui na genealogia de Jesus. Em primeiro lugar, eu queria que você observasse que nós aprendemos, a partir desse relato da genealogia de Jesus, que Deus sempre cumpre a sua palavra. E esse é um aspecto aqui central, para você pensar a respeito do que está sendo revelado de Deus dentro da genealogia de Jesus. Óbvio que as histórias que são contadas a partir dos relatos desses personagens também são importantes. Mas lembra que o objetivo principal da Escritura não é falar a respeito de nós, mas é nos revelar quem Deus é. E se de fato Deus é aquele Deus revelado na Escritura desde toda a criação dela, desde o momento em que o primeiro autor, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, de fato ele não pode desmentir ou deixar de cumprir aquilo que ele havia falado, mesmo que os tempos estabelecidos não estejam na nossa mentalidade humana. Talvez alguns olhariam para muitas histórias dentro da Escritura e vendo aí os altos e baixos do povo de Deus e diriam então que Deus havia esquecido das suas promessas, que Deus havia negado a sua palavra, que aquela palavra que dizia que Deus não é homem para mentir teria falhado porque Deus não havia trazido ainda o seu Messias. Perceba que há um espaço de tempo muito grande entre a chegada do rei, que vem para trazer salvação, e aquilo que está sendo relatado a partir dessas histórias, que, de certa forma, fazem a moldura dessa chegada. Então é interessante perceber que, de fato, aquilo que havia sido falado a respeito de Abraão, de Davi, de Jesus, vai se cumprir dentro da pessoa do rei que está vindo. E esse é um aspecto principal que nos ajuda a perceber como Deus é fiel à sua própria palavra. Esse é um aspecto até prático para nós, porque muitas vezes a gente fala a respeito da vontade de Deus, né? E é interessante que quando a gente pensa na vontade de Deus, normalmente a gente associa a questões meramente subjetivas. As percepções que nós temos, as experiências que nós passamos, sejam elas experiências boas ou ruins. E aí, quando uma coisa dá certo, a gente diz, não, foi cumprida a vontade de Deus. Quando uma coisa dá errado na nossa vida, a gente fala, não, talvez isso não tenha sido a vontade de Deus. Mas é interessante que dentro da Escritura, vontade de Deus tem a ver com a revelação divina. A gente parte do pressuposto que a vontade de Deus ela já está revelada e ela precisa ser observada, ela precisa ser entendida para que a gente ande de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ainda que possa haver momentos na sua vida que você tenha experiências em que Deus profundamente toque ao seu coração, de maneira ordinária, a observação da vontade de Deus tem a ver com a Bíblia. E é exatamente isso que Mateus quer mostrar, que a vontade de Deus para aquele povo que está recebendo pela primeira vez o seu evangelho, de fato havia se cumprido, que Deus havia honrado a palavra que ele tinha empenhado desde o início da história. Então esse é um primeiro assunto, um primeiro tópico que nós podemos aprender quando nós nos deparamos com a genealogia de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós podemos também aprender, a partir dessa genealogia, sobre a pecaminosidade e a corrupção da natureza humana. Se você prestou atenção bastante nesses nomes que foram lidos aqui e conectou com as histórias bíblicas que você aprendeu, talvez na escola bíblica ou na sua leitura diária da Palavra de Deus, você vai perceber que aqui tem muita gente complicada. Se você pega, por exemplo, aí alguns nomes, Roboão, Jorão, Amon,
Jeconias, são homens de uma extrema maldade, de uma extrema corrupção. Você lembra, por exemplo, do rei Roboão, quando, através da sua maldade, ele despreza lá o conselho dos anciãos e dos profetas, aumenta a carga tributária sobre o povo de Judá, contrariando os seus conselheiros, lidera guerras sem o consentimento dos profetas, e ele vai ser então um dos grandes agentes aí da derrocada do povo de Israel, quando logo ali na sequência há a divisão do reino. Um rei extremamente tolo, um rei extremamente mau. Jorão, Amon, Jeconias, homens que tiveram pais até piedosos, mas que eles mesmos eram homens terríveis. E eles são contados aqui na descendência de Jesus. Você pode ler a respeito desses reis no livro de Reis, no livro de Crônicas e assim por diante. E isso aqui já é um aspecto essencial para nós. Isso aqui já nos mostra aquilo que é central dentro da mensagem que nós sustentamos e nós pregamos a respeito do Evangelho. A graça de Deus, e especialmente aquela graça que nos salva, ela não tem a ver com sangue, com hereditariedade. Ela não tem a ver com nascer necessariamente dentro de uma linhagem pura que vai trazer, então, aquela salvação pessoal. Aliás, se você lembra das palavras de outro evangelista, o evangelista João, ele vai destacar justamente esse ponto, que aquele que é nascido do Espírito, aquele que passou pela experiência da regeneração, não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Né? Ainda que a linhagem ali de Jesus ela possa ter essas pessoas que foram pessoas terrivelmente más, isso nos ensina que a palavra de Deus ela deve ser pregada a ponto de que o próprio Espírito Santo de Deus haja no coração de pecadores. Isso aqui é um ensino central para tudo aquilo que a gente pensa a respeito de evangelização. Por exemplo, você pode ser um bom pai, você pode dar bons conselhos, você pode ser um exemplo perfeito dentro da sua conduta, e deve ser assim, a palavra de Deus ensina que você deve ser assim, mas em última instância não é o seu exemplo, não é o seu conselho, não é a forma que você age que faz com que uma pessoa seja de fato regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Não é exatamente isso a conversa de Jesus com aquele fariseu Nicodemos, nos primeiros capítulos de João, onde Jesus vai se valer então daquela metáfora do vento, que indica a ação do Espírito, que sopra onde quer, que a gente ouve a sua voz, a gente sabe dos seus efeitos, mas tem a ver com uma ação que é soberana de Deus, que independe de qualquer ação humana. Óbvio que você tem que pregar o Evangelho, óbvio que você tem que dar bom exemplo, mas o que eu quero que você perceba é que em todo o movimento da Escritura, a salvação, ela pertence ao Senhor. Ela não tem a ver com uma linhagem, ela não tem a ver com ser filho de Abraão necessariamente, e esse vai ser um dos embates de Jesus com várias pessoas ao longo da sua caminhada aqui na Terra, mas ela tem a ver com a manifestação da graça soberana de Deus. E é interessante, ainda nesse ponto, a gente perceber como a Bíblia fala a respeito de algumas pessoas que estão aqui dentro da genealogia de Jesus. Veja, por exemplo, a maneira interessante como nós temos o relato de Judá, interpretado aqui no verso capítulo 2. Olha o que diz. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Se você lembra um pouquinho da história de Judá, talvez o aspecto principal que você vai lembrar de Judá são os seus acertos, né? Aquilo que ele fez de bom, as histórias que de fato trazem uma mensagem positiva para nós. Por exemplo, lembra da história de José com os seus irmãos no Egito? Uma maldade muito grande é feita pelos seus irmãos a José. José é vendido então como escravo, é levado como escravo no Egito, e você sabe de toda a história, de como Deus, através da operação da graça em José, faz com que ele supere todas aquelas dificuldades e se torne o governador
do Egito, mas é muito interessante você perceber como Judá age dentro dessa história. Judá é aquele que é escolhido por Deus para dar continuidade à linhagem messiânica no lugar do seu irmão mais velho, que tinha por direito isso, que era Rúben. E a gente lembra que quando começam lá as tratativas de José, já como governador do Egito, com os seus irmãos que vieram em busca de comida no Egito, Judá é aquele que se oferece para ficar no lugar de Benjamim, que havia sido requerido pelo governador do Egito, então José, para que ele ficasse como garantia de que, de fato, os irmãos trariam o seu pai e continuariam vindo até o Egito em busca de comida. Você percebe que em Judá há essa disposição boa, né, de ajudar, de se colocar, até mesmo como escravo, em favor do seu irmão. Só que é muito interessante que não é esse o aspecto da história que é lembrado aqui por Mateus quando ele escreve a sua genealogia. Presta atenção o que é dito a respeito ali de Judá. Ele gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Se você lembra também da história de Judá, você vai perceber que houve um ato muito imoral que foi praticado por Judá naquela época, em que, confundindo Tamar, que era então a sua nora, com uma prostituta, ela estava então vestida com aquele véu e ele não conseguia identificá-la, ele vai e tem relações com essa mulher e engravida essa mulher. Quando Tamar, então, ela é pega nesse pecado muito terrível, porque também foi um pecado dela, o próprio Judá ordena que ela fosse morta de acordo com as prescrições da lei, e aí ela consegue provar que o transgressor naquela situação havia sido o próprio Judá. E é exatamente esse ponto que está registrado lá em Gênesis capítulo 38, que é relembrado aqui por Mateus ao falar de Judá e ao inserir Judá dentro da genealogia de Jesus. O que isso quer dizer para nós? Que mesmo as pessoas que fazem parte aí da linhagem de Jesus, tanto aqueles que foram terrivelmente maus, quanto aqueles que foram, em alguma medida, bons, mas que também cometeram pecados, são pessoas normais, são gente ruim, gente corrupta, como eu e como você. E é muito interessante que você continua lendo aqui o relato da genealogia de Jesus, e você vai perceber que nem o próprio rei Davi, o grande rei do povo judeu, e preste atenção que esse relato está sendo escrito para o povo judeu, nem ele é deixado de lado dentro daquilo que é o relato real de Mateus, da genealogia de Jesus. No verso 6 diz que Jessé gerou Davi, o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Veja que aqui Mateus não dá nem nome à mulher, mas a gente sabe pela história que é Batseba, a mulher com a qual Davi adulterou, e mais ainda, a mulher com a qual Davi fez um filho enquanto seu marido estava no campo de batalha, o que era uma situação muito vexatória naquela época. Além de ser adúltero, Davi também foi um assassino, porque ele coloca Urias na frente do pelotão para que ele fosse morto e ele pudesse, de alguma forma, escapar do seu pecado, uma vez que Batseba estava grávida. Você imagina o quanto isso não é ofensivo para aquele que está recebendo esse relato de Mateus. Mas, ao mesmo tempo, é essa história. Né? Se você conhece a história do rei Davi, você vai ver a mesma coisa, altos e baixos. Um rei que é considerado o melhor rei da história de Israel, que fez muitas coisas boas para o povo de Israel, mas que em determinados momentos cometeu pecados terríveis. Você lembra, por exemplo, também de Davi, na sua experiência em lidar com o seu filho Absalão, e toda a história que decorre a partir desse relacionamento problemático que ele teve com o seu filho. E muitos intérpretes das Escrituras acabam analisando essa história de Davi com Absalão justamente pela fraqueza de Davi ou pela sua falha como pai naquele momento em que ele deveria intervir no relacionamento incestuoso que estava acontecendo na sua família e que gerou um ódio tão grande
dentro do coração de Absalão, porque o pai não intervia, que acabou interferindo toda a família de Davi e teve consequências terríveis aí com aquilo que Absalão vai fazer dentro daquela história que nós podemos também ler na Escritura. Davi tornou-se pai de Salomão por meio da esposa de outro homem. E você sabe da história, a primeira criança morre e depois nasce então Salomão, que vai ser também um dos reis do povo de Israel. Quanto pecado que há na linhagem do Messias. E isso também nos mostra que a graça de Deus ela está aqui justamente para alcançar esses pecadores, porque alguns deles foram salvos por essa mesma graça. A terceira e última lição que nós podemos enxergar na genealogia de Jesus é o quão grande é a misericórdia e a compaixão de Deus. Perceba que, se de um lado você tem contaminação, impureza, gente ruim, gente que vem de lugares ruins, gente que faz maldade o tempo todo, por outro lado você tem a condescendência daquele que é o Salvador do mundo. Você já parou para pensar que a mensagem cristã ela é singular justamente por esse ponto? Nós afirmamos que Deus é santo, que Ele não se contamina com o pecado, que desde a eternidade Ele mantém tudo, e Ele que foi o agente de toda a criação, Ele que criou todas as coisas, mas esse Deus que não se contamina com o pecado é o mesmo Deus que se faz homem na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. E aqui nós temos algo que nos separa de qualquer perspectiva religiosa que você pode considerar. Nós temos um Deus que não apenas se comove diante da sua criação caída, diante de pecados terríveis, mas um Deus que também se faz homem e que se identifica com o gênero humano, ainda que sem pecado, para morrer pelos nossos pecados. Jesus é descrito como nascido de mulher, e isso você pode ler no verso 16, onde o evangelista tem o cuidado de estabelecer José como pai legal de Jesus, porque ele não é pai de sangue, mas ele é marido de Maria, da qual nasceu, e por isso ele se chama o Cristo. Tanto José quanto Maria também fazem parte da linhagem de Davi, e por isso o Salvador nasceu deles. É o Deus que se fez homem, é o Deus humilhado, é o servo sofredor. Que diferente essa imagem da visão, talvez, que algumas pessoas teriam daquele que seria o grande rei, aquele que de fato viria para trazer libertação em todos os sentidos para o seu povo aqui na terra. Jesus veio justamente, como o próprio evangelista Mateus vai nos dizer, para buscar e salvar aquele que estava perdido. Algumas considerações para a gente nessa manhã, para que nós possamos encerrar nossa meditação naquilo que o Evangelho de Mateus nos ensina. Em Davi nós temos então a família de Abraão alcançando a realeza, e por isso o destaque quando se fala a respeito de Davi, de que ele é o rei Davi. No exílio babilônico, esse poder real, como nós sabemos pela história, ele se perdeu. O povo, ao longo da história, foi derrotado de várias maneiras, e aquele povo que era para ser o referencial para todas as nações, ele se enfraquece muito. Mas em Cristo, esse povo é restaurado, só que num sentido muito mais glorioso. Na verdade, nós temos aqui, irmãos, o que nós chamamos de evangelho. Não apenas no sentido do evangelho sendo escrito pelo evangelista Mateus, mas no sentido das boas novas daquele que veio dentro de um contexto de queda, de extrema corrupção, trazer então a redenção do seu povo. E é por isso que eu gosto de reiterar, dizendo que a palavra de Deus ela tem um único personagem principal, um único protagonista.
e esse protagonista é Jesus Cristo. É Ele que está sendo revelado o tempo todo, é Ele o Rei que nós celebramos no Natal, é Ele aquele que dá sentido, significado, que nos traz salvação, que faz com que de fato você entenda qual é a vontade revelada de Deus para a sua vida. E esse é o objetivo aqui do Evangelho de Mateus, quando ele nos anuncia a chegada desse grande Rei. E ele é, de fato, tudo aquilo que seu nome implica. Ele é o Salvador divinamente ungido, ele é o cumprimento da profecia, ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi, ele é a verdadeira semente de Abraão. O plano de Deus, traçado desde a eternidade, foi plenamente realizado, plenamente concretizado na história. E é por isso que todos os domingos nós nos reunimos aqui como povo de Deus para celebrar isso. E especialmente agora no Natal, quando nós entendemos e revisitamos toda a história bíblica a respeito da chegada do nosso Salvador. Na genealogia de Jesus há muita gente ruim, muita gente pecadora, como você e eu, e talvez algumas pessoas pudessem explicar aquilo que é experiência de cada um de nós de diversas formas, né? A gente tenta falar a respeito da nossa pecaminosidade, dizendo que a nossa pecaminosidade tem a ver com genética, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, e ainda que a genética ela possa, de fato, ter uma influência sobre aquilo que você é, ela não é um fator determinante se de fato você é filho de Deus. Alguns poderiam dizer que você é o que é e faz o que faz porque você aprendeu assim, porque você tem um comportamento aprendido dos teus pais, as pessoas que você conviveu, e ainda que essas coisas também possam ser importantes dentro da formação de quem você é, elas também não são determinantes se você de fato é um filho de Deus. E há ainda aqueles que gostam de dizer que é a sociedade que nos influencia, é o contexto que nós estamos, que faz com que nós sejamos e façamos o que fazemos, e ainda que também isso possa ser importante, também não é determinante para que você seja o que de fato você é. Mas aqui, o apelo que eu faço para você hoje é você analisar o que de fato determina a sua identidade. São essas pessoas com os seus pecados, com tudo aquilo que você pode até identificar na sua vida, ou a obra da graça de Deus que te atingiu em algum momento dentro da sua experiência de vida. E é muito interessante analisar genealogias, porque ainda que possa existir para todo cristão um momento crucial onde a gente entende quem Cristo é, onde a gente percebe o que é o Evangelho, onde a gente olha para a nossa pecaminosidade diante da lei de Deus e nos julgamos, então, como pecadores diante da santidade de Deus, ainda que haja esse momento crucial, se você for sincero consigo mesmo, você analisa toda a sua história e você vai perceber que, além desse momento crucial que nós chamamos de conversão, há muitos outros momentos na história que foram centrais para que você chegasse até o dia de hoje. E é por isso que essa história da chegada do grande rei, ela nos fala muito a respeito da providência de Deus. Nem todas essas pessoas aqui que foram citadas na genealogia de Cristo, talvez chegaram à salvação, mas pela graça de Deus, diante de uma humanidade que está toda corrompida e caída no pecado, ainda assim Deus resgatou alguns deles. Pense novamente na figura de Davi, e talvez se coloque aqui dentro da experiência, não apenas de Davi e Batseba, mas quem sabe na experiência de quem está observando essa história de perto, como, por exemplo, o pai de Batseba. Você já parou para fazer essa reflexão? Porque se você conhece a história, Davi faz tudo o que faz, ele é o rei de Israel, ele tem prerrogativas, ele pode, dentro da sua cabeça, fazer o que ele está fazendo. Ele toma, então, Batseba, ele tem relações com ela, ele mata Urias, que é o seu marido. E aí é muito interessante que o relato bíblico ele continua, e há um profeta que vai confrontar Davi dentro daquele contexto, que é o profeta Natã, que é levantado por Deus
para contar uma espécie de parábola para o rei Davi, um profeta muito corajoso, porque ele vai bater de frente com o rei, não é com qualquer pessoa, ele podia perder talvez até a sua vida fazendo isso. E ele conta aquela história para Davi, e Davi identifica ali um padrão de injustiça e profere o seu julgamento. Essa pessoa que você está relatando na sua história, ao profeta Natã, ela precisa ser condenada, porque ela cometeu um crime. E o profeta, de uma maneira muito corajosa, diz: você é esse homem. E aí é muito interessante porque Davi recebe aquele confronto que vem da parte do profeta e ele diz: é verdade, eu pequei contra o Senhor. No momento imediato em que Davi reconhece o seu pecado, da boca do profeta Natã vem o perdão de Deus. Porque o profeta Natã diz: Deus te perdoa. Aí você já parou para pensar, do ponto de vista do pai de Batseba, como assim? O cara toma a minha filha, mata o meu genro, e simplesmente através de uma palavra que é dada pelo profeta, Deus o perdoa, é uma coisa extremamente injusta, né? Se você tivesse na pele do pai de Batseba, com certeza você se revoltaria contra uma situação dessa, se no mínimo você tem um pouco de senso de justiça. Mas é justamente esse o ponto. No Novo Testamento vai ser nos dito que os pecados que anteriormente foram cometidos não foram levados em contas por Deus, e não é porque Deus não leva em consideração o seu juízo, o seu justo julgamento, mas é justamente entendendo o clímax que se revela em toda a história, para a qual a história se direciona, que nós entendemos o que de fato o Novo Testamento quer nos ensinar a partir disso. Para a gente entender a seriedade do perdão que foi depositado, que foi dado por Deus para Davi, por meio da boca do profeta, o que nós temos? Deus se fazendo carne, vivendo entre os homens, morrendo no nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados, para que a salvação e o perdão de pecados, de fato, fosse em consonância com aquilo que nós aprendemos a respeito de um Deus santo e de um Deus justo. Nunca vai deixar de ser escândalo que Deus salva pecadores por meio de um assassinato premeditado desde antes da eternidade, como diria John Piper. Então, irmãos, diante dessas coisas, nós não temos outra reação senão de fato celebrarmos a vinda do grande rei. O Natal, de fato, é um momento em que você pensa a respeito da figura de Jesus, da realidade de Jesus na sua vida, da realidade e da transparência da palavra de Deus. É um momento, sim, de lembrar os aspectos a respeito da justiça de Deus, mas é um momento de muita festa. Assim como aquelas pessoas que, de fato, reconheceram que Jesus é o Messias e festejaram a sua vinda, assim também nós hoje podemos nos alegrar com a vinda de Jesus. Porque o rei, parafraseando aqui Tolkien, ele nunca se atrasa, ele nunca se adianta, ele chega exatamente no momento em que ele pretende chegar. E Jesus está vindo. E na próxima semana nós vamos ler o relato que, de fato, o rei chegou. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, quão maravilhosa é a Tua palavra, como é bom nós sabermos que estamos nas mãos de um Deus que não mente, de um Deus que cumpre tudo aquilo que prometeu, desde o passado até agora. Obrigado pela segurança da Tua palavra, obrigado principalmente, Deus, porque o Senhor nos deu o maior presente que o Senhor poderia nos dar, que é a pessoa do Teu Filho. O Teu Filho, para nós, é o Deus encarnado, é o Filho de Abraão, é o Filho de Davi, é o Rei prometido desde a linhagem de Abraão, desde todos os profetas até hoje. É o Rei que nessa manhã nós celebramos,
É o Rei que nós ansiamos que seja conhecido através da proclamação da Tua palavra, através do testemunho que nós temos diante dos outros. E por isso, nessa manhã, ó Deus, nós te pedimos que, nesse mês em que nós lembramos novamente a respeito do Natal, nós possamos ver que o Senhor se identificou com nós, que mesmo em uma situação em que há extremo pecado, em que não apenas as pessoas que são citadas na Escritura, mas que também nós observamos em nós, nas pessoas que se relacionam com nós, na nossa família, mesmo nessa situação em que parece que não há nenhuma solução, ainda assim o Senhor veio, o Senhor habitou entre nós, o Senhor conversou conosco, o Senhor nos deu exemplo, o Senhor nos deu a própria vida, por amor do seu nome e também por amor a nós. E é por isso que nós agradecemos tamanha graça, e nessa manhã, ó Deus, nós celebramos tudo aquilo que envolve o teu povo reunido aqui como igreja para adorar o teu nome. Obrigado porque o Senhor trouxe essa mensagem que fez sentido não apenas aos nossos corações, mas também a irmãos preciosos que nós temos hoje. E nos ajude, ó Deus, a termos um testemunho fiel para que mais e mais pessoas possam conhecer o teu evangelho até que o Senhor retorne. É isso que nós te pedimos nessa manhã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito estejam com todos nós aqui em São José e com toda a igreja, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus, o Santo de Deus, o Messias. Amém.